Olá, nesta aula vamos estudar razão e proporção, um dos conteúdos mais importantes da matemática no Enem. Esse tema aparece com muita frequência em situações do cotidiano como consumo, receitas, escalas de mapas, crescimento populacional, economia, saúde e comparação de grandezas. Dominar razão e proporção permite resolver várias questões do Enem de forma rápida e segura. Vamos começar entendendo o conceito de razão. Razão é uma comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Sempre que comparamos duas quantidades, estamos trabalhando com razão. Por exemplo, se uma sala tem 20 meninas e 10 meninos, a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 20 dividido por 10, que resulta em 2. Isso significa que há 2 meninas para cada menino. Perceba que a razão não é apenas um cálculo, mas uma forma de expressar uma relação entre quantidades. Existem alguns tipos de razão que aparecem bastante no Enem. Um deles é a razão entre partes. Imagine uma turma com 30 alunos, sendo 18 meninas e 12 meninos. A razão entre meninas e meninos é 18 dividido por 12, que pode ser simplificado para 3:2. Outro tipo muito comum é a razão entre parte e todo. Se em um grupo de 40 pessoas, 10 utilizam transporte público, a razão entre o número de usuários de transporte público e o total de pessoas é 10 dividido por 40, que resulta em 1:4. Isso significa que a cada 4 pessoas, uma utiliza transporte público. Agora vamos entender o conceito de proporção. Proporção acontece quando duas razões são iguais. Em outras palavras, é uma igualdade entre duas comparações. Por exemplo, se 2 camisetas custam R$50, podemos montar a razão 2:50. Se 4 camisetas custam R$100, temos a razão 4:100. Essas duas razões são equivalentes, pois representam o mesmo preço por unidade. Quando duas razões são iguais, dizemos que elas formam uma proporção. Uma forma prática de resolver problemas de proporção é usando a regra de 3, que nada mais é do que a aplicação direta do conceito de proporção. Suponha que uma receita utiliza 2 copos de suco para cada 5 copos de água. Se quisermos preparar a receita usando 10 copos de água, basta montar a proporção. 2 copos de suco estão para 5 copos de água, assim como X copos de suco estão para 10 copos de água. Fazendo a multiplicação cruzada, encontramos que serão necessários 4 copos de suco. Esse tipo de raciocínio é muito explorado no Enem, sempre com situações contextualizadas. Falando em contexto, o Enem raramente cobra razão e proporção de forma direta e abstrata. Normalmente, o conteúdo aparece em problemas que envolvem situações reais. Um exemplo comum são questões sobre consumo. Imagine que um carro percorre 240 km com 20 litros de combustível. A razão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível é de 12 km por litro. Se o tanque do carro tem 50 litros, é possível estimar que o carro percorra cerca de 600 km. Esse tipo de questão exige que o aluno interprete a razão e aplique a proporção corretamente. Outro contexto muito cobrado no Enem é o de escalas. Em um mapa com escala de 1 para 100.000, isso significa que 1 centímetro no mapa representa 100.000 centímetros na realidade, ou seja, 1 quilômetro. Se a distância entre duas cidades no mapa é de 5 centímetros, a distância real entre elas será de 5 quilômetros. Aqui, a escala é uma razão fixa entre a medida no mapa e a medida real. O Enem também utiliza razão e proporção em situações envolvendo saúde e estatística. Por exemplo, uma questão pode informar que, em uma determinada população, a cada 1.000 habitantes, 25 apresentam uma determinada doença. Essa informação é uma razão. A partir dela, o aluno pode ser solicitado a estimar quantos indivíduos teriam a doença em uma população maior, utilizando proporção. Em provas anteriores do Enem, já apareceram questões envolvendo comparação de preços, consumo de energia elétrica, densidade demográfica, rendimento de máquinas e produtividade no trabalho, todas baseadas no mesmo princípio: comparar grandezas e manter a proporcionalidade. Mesmo quando o enunciado parece longo, a base matemática quase sempre é a mesma. Para ir bem nesse tipo de questão, é fundamental identificar quais grandezas estão sendo comparadas, verificar se a relação é direta ou inversa e montar corretamente a proporção. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que crescem ou diminuem juntas, como quantidade de produtos e preço total.
Já grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que uma aumenta enquanto a outra diminui, como o número de trabalhadores e tempo para realizar uma tarefa. Em resumo, razão e proporção são ferramentas essenciais para interpretar e resolver problemas do cotidiano apresentados no Enem. Quando você entende o concept, a matemática deixa de ser apenas conta e passa a ser raciocínio lógico aplicado à realidade. Dominar esse conteúdo aumenta muito suas chances de acertar questões importantes da prova.